Sejam todos bem-vindos para mais um podcast, mais um episódio do podcast de Médico para Paciente. Comigo aqui, Daniel, sempre abrilhantando. E olha que a gente está chegando no podcast... Um aninho. Um ano. E para abrilhantar isso, a gente vai trazer uma temática super interessante. Medicina do esporte. Exercício físico, atividade física, a prática de atividade física. Como ser feito, como evitar as lesões, como tratar essas lesões e reabilitar adequadamente. Vocês sabiam que existe um profissional que orquestra todo esse processo de diagnóstico, de tratamento e de reabilitação? Sim, esse é um médico do esporte. Para esse tema, trouxemos aqui nosso amigo Diogo Vilar, ele que fez residência médica em medicina do esporte no Rio Grande do Sul, é ex-médico do Grêmio Futebol de Porto Alegre e atual médico do basquete aqui da Unifacisa. Boa noite, Diogo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Daniel. É um prazer estar com vocês aqui falando sobre o que eu mais gosto aí, o esporte, o exercício e a medicina, tudo isso junto. Show. Diogo, dá uma ideia pra gente como que atua um médico do esporte. Todo mundo precisa ir um dia no médico do esporte. Para quem que serve essa especialidade médico do esporte? O médico do esporte ele não trata só aquele atleta profissional. Essa é a pergunta principal de qualquer pessoa que entra em contato com essa temática. Ele trata desde o atleta amador, o atleta recreativo, até o profissional, passando por aquele que precisa da atividade física como um remédio para ele, como um cardiopata que precisa de exercício, de uma forma de reabilitação cardíaca, e passando até por aquele que quer iniciar uma atividade física. Então, o cara é sedentário, precisa se organizar, precisa fazer um check-up, organizar a sua vida, direcionamento, manejo de todo esse exercício, como vai ser na sua vida. O médico do esporte pode ajudar nesse sentido. Tem muita gente que fala que o médico do esporte é aquele que cuida do exercitante. Já ouviram esse termo? O cara que faz exercício. Legal. Basicamente é isso. Então, já para puxar esse termo que você trouxe, exercitante, exercício físico, existe alguma diferença de definição de exercício físico para atividade física em si? Ou intensidade, frequência, tem alguma diferença? Bom, o exercício físico ele é uma forma de atividade física. O que diferencia um e o outro é o formato de organização de tudo isso. Eu vou fazer uma atividade que ela vai ser feita através do futebol, por exemplo. Então, isso é uma forma diferente de se exercitar, uma atividade física diferente. Basicamente, é só as regras do jogo, mas todo mundo se exercitando. Legal. Pensando nessa questão de exercício físico, por exemplo, eu e o Luiz, muitas vezes e quase todas as especialidades médicas, a gente bate muito nessa tecla, tanto aqui no podcast quanto no consultório, que é importante praticar atividade física, uma vida saudável. Mas, por exemplo, o médico do esporte, se eu estou com uma paciente, uma paciente que está com sobrepeso, ela vem com queixas de dores abdominais, ela tem uma série de sintomas que eu consigo acabo fechando com síndrome do intestino irritável, e eu oriento ela a praticar atividade física. Nesse caso, essa paciente, ela é uma paciente que deveria procurar um médico do esporte? Pois é, esse é um elemento essencial. Quando a gente fala em exercício, qualquer médico, qualquer pessoa consegue dizer que isso é importante para a vida, né? Uhum. Mas poucas pessoas sabem como orientar, né? Se eu digo que o meu paciente ele precisa de exercício, eu escrevo num papel, vá se exercitar, eu tenho um paciente sedentário. Por quê? Porque eu não estou dizendo como. O exercício, na verdade, ele tem que ser trabalhado como uma venda. Então, eu tenho que prever as objeções daquele meu paciente, eu tenho que entender sobre o meu produto para poder vender. Por exemplo, sua paciente ela precisa de exercício e você vai dizer, eu queria que você fizesse exercício. Ela vai dizer o quê? Aí você vai dizer, bom, o que é que você gosta? Esse é o principal. Esse é o principal. O principal motivo de uma pessoa engajar e continuar fazendo exercício é ela gostar daquilo. Doutor, mas eu gosto de crossfit. Eu acho bonito o crossfit. Eu posso fazer? Pode, desde que seja de uma forma organizada, uma forma bem orientada e principalmente de uma forma bem supervisionada. Tá? Então é muito comum a gente ver os médicos taxarem alguns exercícios ou algumas atividades como proscritas. Não, para isso não serve para você. Quando, na verdade, isso não pode acontecer, porque vocês com certeza já viram a gente dizer, muitos médicos dizerem, faça pilates. Uhum. Mas o pilates não é para mim, eu não gosto, é longe da minha casa, eu não me adaptei a isso. Então, a gente precisa conversar sobre essas objeções
para poder chegar a uma conclusão e dizer, pronto, você vai se exercitar dessa forma. Mas eu preciso entender um pouco mais de exercício para poder argumentar. Então, o médico do esporte, ele, além de orientar o paciente que está buscando uma primeira atividade, então vocês fazem uma avaliação cardíaca também, riscos cardíacos e respiratórios, mas quando o paciente tem alguma doença, vocês também fazem as ponderações de cada subtipo e especialidade, como por exemplo, paciente com fibromialgia, extremamente comum, ou mesmo dor crônica difusa não fibromiálgica, em que eu tenho limitação, e a gente sabe que a atividade física é fundamental, mas meramente, como você bem disse, dizer que vai lá fazer atividade física e não dizer o que fazer, como fazer e adaptar, isso não vai estar ligado, o paciente não vai se adaptar e nem vai se conectar com isso. De que maneira, dependendo do tipo de patologia, vocês definem o que é melhor ou não, considerando que eu não tenho a restrição do paciente quanto gostar ou não de fazer? Bom, a gente tem algumas orientações básicas, tá? Vamos lá, desde o início. A gente trata hoje o exercício como um remédio. Qual é a posologia disso? A posologia mínima é 150 minutos por semana de exercício de moderada intensidade. Beleza. Mas cada paciente ele vai se adaptar a um tipo de exercício. Então, ele vai ter uma preferência por um tipo de exercício. Se eu pegar o que é que eu prescreveria para todo mundo? Todo mundo. O que é que a gente tem de evidência científica falando sobre o que é melhor para todo mundo? Exercícios de força combinado com exercício aeróbico. O que é isso? É uma academia com uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta associado. É possível a gente fazer isso para todo mundo? Nem sempre, nem sempre. Então, por isso que eu não posso chegar e dizer, olha, aqui estão os estudos, eu preciso que você faça isso. Tá, mas eu não consigo. Eu posso fazer a metade disso e um pouco mais do outro. Tudo isso tem que ser ponderado, tudo isso tem que ser ponderado. Legal. Tocando ainda nesse assunto de avaliação e de orientação, que muitas vezes o médico do esporte vai fazer, eu estava estudando hoje à tarde para a nossa conversa e eu achei um artigo bastante interessante, um artigo de Gutenberg, falando sobre, da Universidade de Gutenberg, no qual ele fala que aproximadamente 50% dos corredores amadores se machucam no primeiro ano do esporte. E eles enfatizam muito a questão da orientação, quão importante é a orientação para você começar a correr. E é uma atividade física que está em bastante expansão no nosso país, a gente vai nas praças e tal, eu acho isso muito legal, mas eles ressaltam também que 27% das lesões que ocorrem nesses pacientes dos 50 lá, estão relacionadas a lesões no joelho e 25% tem lesão no tendão calcâneo ou na panturrilha. E eles fizeram uma comparação com atletas profissionais de corrida e a taxa de lesão em atletas profissionais é muito menor, quando que na intensidade desses atletas é muito maior. E aí eles batem bastante na tecla que é importantíssimo ter a orientação, depois quando descansar. E aí eu fiquei pensando, nossa, como que eu vou orientar um paciente que muitas vezes assim, ele já chega orientado às vezes de um médico, do cardiologista, de fazer uma caminhada, tudo, e a gente não tem essa preocupação, será que ele vai machucar, será que ele está fazendo correto? Como é que seria para nós, do lado de cá, como que a gente poderia orientar o paciente que está vendo a gente, o que ele pode fazer para não ter essas lesões que o artigo mostrou? Uma orientação do profissional. Então, a maioria das vezes, e aí eu vou adicionar ao teu estudo, a maioria das vezes essas lesões elas estão relacionadas a controle de carga. É muito comum, e aí eu vou falar um pouco mais de quem está treinando com intensidade um pouco maior. É muito comum as pessoas quererem ter desempenho de profissional, mas com treinamento amador, alimentação amadora, sono amador e todo o resto da sua vida amador. Então, o desfecho disso aí é muito fácil de prever, lesão. Então, o profissional ele tem um controle de carga. O que é que quer dizer isso? Ele sabe exatamente o que ele fez hoje, o que ele vai fazer amanhã, o que é que o corpo dele aguenta fazer depois. E dentro de um ciclo, eles dividem isso em microciclo, mesociclos e macrociclos. O macrociclo, por exemplo, seria um ciclo olímpico, 4 anos. Então, ele faz uma programação gigantesca para que ele chegue naquele ponto, no ápice da sua performance e evitando lesões.
Quando na verdade o amador, ou aquela pessoa que, como você falou, começou a fazer exercício hoje e passou um ano fazendo, ele não tem controle nenhum. Então ele progride as cargas de forma errada. Da cabeça dele, do vizinho. O que quer dizer isso? É dizer que eu vou começar a correr hoje e eu quero correr uma meia maratona daqui a 6 semanas. É possível? Não é possível. O corpo da gente não aguenta. Então existe toda uma fisiologia, toda uma ciência, que a preparação física trabalha com isso, para poder fazer com que você consiga evoluir de forma gradual. Quem vai saber isso? Quem vai saber orientar isso? O profissional de educação física. Eu confesso que há pouco tempo que eu entendo realmente como entra a medicina do esporte. A gente se encontrou algumas semanas atrás e foi a primeira pergunta que eu fiz. Foi como o médico do esporte ele atua. Aí eu queria entender até para os nossos pacientes e outros ouvintes, como se orquestra a relação aqui do médico do esporte com o educador físico, com o fisioterapeuta. Como é essa relação no cuidado do paciente de fim de semana, um atleta de fim de semana e o atleta de alta performance? Bom, essa é a parte mais legal, mas a parte que talvez seja mais diferente das nossas especialidades. Daniel, como cirurgião, ele faz a cirurgia, talvez ele só oriente ali ao nutricionista, algumas orientações, e vai acompanhando à medida que ele volta. No nosso caso, não tem como funcionar assim. Eu preciso especificamente entender de todas as áreas. Eu preciso entender da preparação, eu preciso entender de um pouco do gesto, um pouco não, muito do gesto esportivo. Eu preciso saber conversar com a nutrição. Por quê? Porque essas demandas, por exemplo, no basquete unifacisa, elas são diárias. Eu tenho uma alteração no gesto que levou a uma lesão. Eu tenho uma alteração na programação das cargas que levou a uma lesão. Então, essa conversa ela tem que ser o tempo inteiro contínua. É o que a gente chama de multidisciplinaridade na forma mais autêntica que existe dentro da medicina do esporte. Pensando agora no nosso dia a dia, é possível que o médico do esporte previna e até muitas vezes trate doenças, né? Por exemplo, um paciente que tem pré-diabetes, vocês conseguem orientar e muitas vezes tirar esse paciente da possível evolução do diabetes, né? Como que funciona a consulta de um médico do esporte? Por exemplo, chegou um paciente que tem um sobrepeso, aí como é que vocês vão verificar o peso dele, ver o IMC, como é que vão ser as orientações, como é que vocês trabalham na questão de prevenção e na questão de tratamento de pacientes que têm diabetes, por exemplo? Bom, a gente tem, é até interessante vocês saberem da existência disso. Existe uma modalidade de trabalho que chama reabilitação cardiovascular. Já ouviram falar nisso? Então, é uma das coisas mais legais que existem, mas que se trabalha muito pouco, principalmente aqui no Nordeste. São Paulo, Sudeste, se trabalha muito com serviços de reabilitação cardiovascular, que é onde se insere esse tipo de paciente. Paciente diabético, paciente hipertenso, paciente que já é coronariopata. Então, esse paciente ele precisa de uma avaliação básica, clínica, normal, do médico do esporte, para ver todas as questões de saúde, história pregressa, familiares, abordar principalmente a forma de atividade física, o que ele faz, o que não faz, abordar as questões nutricionais, sono, que é uma coisa que a gente trabalha muito. Eu costumo dizer que a gente tem, de tudo que a gente faz, a gente tem 3 dicas principais, que são as dicas da vovó. Alimentar-se, tem muita gente que chama tríade da vida: alimentação, treinamento e descanso. A grande maioria das vezes a gente tem alterações em desses pilares aí. E na maioria das vezes nos 3. É gente que não se alimenta direito, que não faz exercício direito e também não consegue repousar. No nosso dia a dia hoje é muito comum as pessoas não terem um bom sono, não conseguirem se recuperar para uma nova sessão ou para o que é que seja. Um ponto importante que a gente reforça muito aqui no podcast é a ideia de que a informação salva. E quando a gente traz essa informação de que o exercício é como se fosse um comprimido, já que o latino-americano ele gosta, né, de sair da consulta com a receita, com um comprimido, a gente reforçar de que o exercício ele é um comprimido é fundamental, porque ele é o comprimido que diminui a glicemia, ele é o comprimido que diminui o entupimento de vasos do coração, vasos do cérebro, diminui os efeitos para doença cerebrovascular, doença cardíaca, doença cognitiva, demência. Ok. Mas quando a gente tem uma lesão,
por algum motivo. Ou seja, o esportista, vamos falar aqui de fim de semana, que é o mais comum. Tá. Os atletas de fim de semana, quando tem uma lesão, entorse, por exemplo, o que fazer naquele primeiro momento? Antes mesmo dele procurar o ortopedista, que geralmente é onde vai primeiro, ou depois o médico do trabalho, o médico do esporte. O que fazer no primeiro momento quando há uma lesão durante a prática de uma atividade? Fala de um trauma, que tipo de lesão específica? Tava correndo e torceu o tornozelo. Bom, cada tipo de lesão ela vai ter uma abordagem diferente, mas no entorse de tornozelo a gente tem alguns acrônimos que se falam nessa abordagem inicial de lesões. Isso se começou há muito tempo com o Rice, depois virou Price, depois virou Police, depois virou Peace and Love, hoje se chama Peace and Love. A gente usa muito Police, que é proteção, proteger aquela articulação, elevação do membro para evitar aquele inche, a gente está falando do entorse de tornozelo. Gelo, já falei do gelo, que já tem um monte de estudo dizendo que não funciona, mas todo mundo continua usando, porque tem uma questão psicológica também, e a gente continua. Efeito placebo, às vezes, também, existe, né? Tem também. A gente continua usando, e proteção, e eles falam muito em carga ótima. O que é isso? É muito comum o cara ter um entorse de tornozelo e no ortopedista ele engessar, por exemplo, ou pare de fazer exercício. Pare de fazer exercício, as pessoas reclamam muito disso, né? Por que parar de fazer exercício? Porque é mais fácil, né? É muito mais fácil eu dizer pare do que eu orientar, porque eu também não entendo talvez disso. Mas a gente fala em cargas ótimas, que é à medida em que esse tornozelo ele vai se recuperando, desde que eu faça depois um diagnóstico que não tem uma fratura, por exemplo, aí. À medida que ele vai se recuperando, eu voltar com o movimento, porque o movimento é quem vai ajudar nessa reabilitação, nessa recuperação. É interessante também que, agora eu não vou saber de onde que eu li esse texto, esse artigo, no qual ele fala da relação de pacientes que têm condromalácia e osteoartrose de joelho, comparando os pacientes que ficam só em repouso, porque não querem sentir dor, com os pacientes que foram orientados por profissionais, fisioterapeutas, médicos do esporte, e mantiveram a caminhada, a atividade física, mesmo sobre a dor. Eles mostraram que foi muito melhor, porque diminuiu as citocinas inflamatórias com o tempo, que foi fortalecendo os músculos. E aí, como é que você entra nessa questão de convencer o paciente que mesmo ele sentindo dor, ele deve continuar? Sabe, porque existe uma questão, eu acho que até humana nossa, de quando a gente sente dor, a gente para. Muitas vezes eu falo, cara, eu comecei a sentir uma dor no joelho, e foi difícil uma vez, eu estava começando a fortalecer o joelho agora que eu voltei na academia no início desse ano, e eu queria parar, e o meu educador físico falou, não, vamos continuar, a gente vai só diminuir a carga, e depois ele foi mudando, fez uns treinamentos, hoje eu consigo correr na esteira e não sinto mais o joelho, mas a nossa tendência é parar. E aí, como é que você fala, como é que a gente tenta orientar, e vocês também, quando vem uns pacientes assim, principalmente essas questões de joelho, que ele não quer fazer atividade física porque está sentindo dor, e aquele medo, né? Pois é um assunto relativamente delicado, mas que na minha prática ele ocorre de uma forma diferente. Por quê? Eu preciso, antes de qualquer coisa e antes de qualquer orientação, eu preciso entender qual é a origem daquela dor. Então, vamos pegar o teu caso, Daniel. Vamos dizer que tu começou a correr e começou a sentir uma dor no joelho. A maioria das vezes está relacionada a uma causa biomecânica. Então, eu preciso entender de corrida e saber que naquela fase do movimento tu precisava de uma ativação do músculo que não tem. Então, eu preciso manter as outras coisas que não causam dor, mas eu preciso corrigir aquela alteração biomecânica. Então, de uma certa forma, cada caso é um caso, mas a gente precisa sempre manter a pessoa ativa, né? A maioria das vezes com menos dor, mas pensar em resolver aquele problema para se manter aquele exercício sem dor. Aí você entra com anti-inflamatórios, entra com remédios para dor para o paciente continuar? É uma estratégia ou vocês não... ou tenta só com a questão de correção biomecânica? Pode ser uma estratégia, mas isso tem que ser bem conversado com a fisioterapia ou com a preparação física, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes a dor ele é um parâmetro para a gente. E é muito em cima disso. Então, corrigir a biomecânica, como é que está a dor? Melhorou. Então isso para mim é essencial. Se eu faço anti-inflamatório, resolvo aquela dor e eu não tenho mais esse parâmetro, me atrapalha em como resolver essa questão biomecânica.
Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É um ponto que... É curioso, né? É curioso, eu fico assim, eu ia até perguntar quando a gente se encontrou pela primeira vez, eu fiquei assim, será que eles passam medicação pra dor? Porque eu fiquei, esse é um ponto que realmente o fisiatra também puxa muito, o fisioterapeuta, o educador físico, que, não, se eu maquiar, mas aí eu me pergunto, mas a dor lá, que estamos falando de dor aguda, Tá. não crônica, a dor aguda, que ela é um sintoma que faz parte de uma doença, ou seja, ela é um sinal, ela tá me sinalizando alguma coisa. Estou lá com a dor aguda. Se eu não melhoro a dor de alguma maneira medicamentosa, concorda que eu vou limitar minha reabilitação? Nem sempre. Por quê? Eu estou falando aqui de uma dor relacionada a um gesto, tá? Então, vou dar um exemplo bem específico e comum. Eu tenho uma dificuldade em ativação na musculatura dos glúteos para correr, então eu faço uma alteração na minha corrida e isso me causa dor no joelho, tá? Eu vou fazer uma medicação eu vou dar um tapentadol que tu gosta. E aí Já conhece, né? Então, olha aí. E aí eu vou resolver aquela dor, tá? Mas ele vai continuar correndo porque ele está sem dor? Vai, né? Uhum. Vai. Sim. Só que aquela alteração biomecânica ela se mantém. Não foi corrigida. Vai piorar a lesão, pode lesionar. Posso piorar a lesão. Posso piorar. Mas cada caso é um caso. Tá? Sim. Ressalvas aqui. Tá? Ele vai tentar defender a parte ele gosta do não é nem porque lembrar que tapetador é para dor crônica, então isso não está dizendo. Mas é porque eu fico, a gente que fica assim dentro desse mundo da dor, a dor ela limita muito a qualidade de vida, e se puxando muito para a dor crônica, a dor aguda também. Só que aí eu me questiono realmente às vezes. Por exemplo, eu tava com uma dor no pescoço, meu Deus, tô com dor, aí eu fiquei assim, eu não vou tomar medicação, vou no fisioterapeuta. O cara fez umas 3 manobras, pá! Resolveu. Exato, resolveu. Porque assim, quem trata uma dor especificamente aguda, muscular, é o movimento e não o remédio. O remédio é um auxiliar. É isso. Né? Então, ao meu ver, beleza, é você ponderar. Tipo, eu não tô conseguindo nem tocar no ombro de Luiz que tá doendo. Aí, beleza. Bota uma medicação aí pra ajudar. Mas se não, o movimento é que é o tratamento. Os fisioterapeutas, eu até te falei da outra vez, os fisioterapeutas, eles ensinam muito pra gente sobre isso. Mas muito. Sim. Por quê? Eles têm muitas técnicas diferentes, né? E eu gosto muito daqueles que têm informações diferentes para tratar a dor. E muitas vezes é um movimento ou uma manipulação específica resolvendo aquilo. E provando pra gente que aquilo ali tem aquela causa específica. É aquela alteração biomecânica, aquela alteração anatômica. É porque existe uma neuroplasticidade por trás do movimento. Eu tenho um movimento repetitivo e isso gerou uma lesão, e gerou uma dor, e uma dor persistente, enquanto isso gerou um modus operandi no meu cérebro, na minha cascata de processamento. Isso. No momento em que eu reabilito adequadamente, gero um movimento correto... E dou outra informação, né? Exatamente. Inicio agora um novo tipo de informação subindo. Então, eu melhoro. É aquela coisa, eles combatem muito a cinesiofobia, né? O medo do movimento, com mais movimento. Isso daí é um ponto que realmente reforça muito o tratamento da dor musculoesquelética, que é tão comum. E não é simples. Tem um pouco de ciências ocultas aí, né? Tô dizendo, do nada ele faça assim, faça assado, e faça assado, nada. Eu não conseguia virar. Em 5 minutos tava aqui, Eu conheço um pouco de cada um dos métodos, porque eu já trabalhei com muita gente de cada área. Então, trilhos anatômicos, Busquet, Maitland, Mackenzie. E ultimamente eu tenho trabalhado muito com o Mackenzie porque eu estou entendendo um pouco. E muitas vezes é comum eu fazer o atendimento básico que ele faria, que o fisioterapeuta faria, pelo menos de forma diagnóstica para mim, se existe um componente relacionado a isso. No consultório, o cara, tô sem dor. Legal, isso é muito interessante. Que nem tudo é remédio, entendeu? Exatamente, nem tudo é remédio. O nosso organismo parece
uma máquina que às vezes a gente precisa só ajustar alguma coisinha, não precisa só colocar o óleo, né? Só apertar. E mudando de assunto um pouquinho, falando de sono, que foi um tópico que você falou, por exemplo, um paciente que tem distúrbio do sono, ele tem insônia, que é muito comum também chegar no nosso consultório. O paciente já vem, muitas vezes eles vêm com uma lista de remédio, que a gente já bateu nesse tecla, e sempre tem um benzodiazepínico, porque alguém falou que era bom para o sono, o paciente não fazia a higiene do sono, que a gente sabe que a primeira coisa para insônia é a higiene do sono, melhorar a atividade física, alimentação, às vezes psicologia, né? Um psicólogo para ajudar. Muitas vezes isso é o suficiente para o paciente voltar a dormir melhor, né? E aí, quando o paciente tem insônia e procura um médico do esporte, ele pode praticar atividade física à noite ou é melhor ele praticar atividade física de manhã ou não tem nada a ver? Tem a ver. Mas é uma questão particular também. Tem gente que se dá bem com esse exercício à noite e tem gente que não se dá. Então, é fazer testes. Uma coisa que eu acho muito útil, que eu gosto de utilizar, são os smartwatches, né? A gente consegue monitorizar o sono, ver a quantidade de sono REM e sono não REM, e a gente consegue ver aquela rotina, como é o costume daquele paciente, como é que é o sono daquele paciente. Mas na minha prática, a maioria das vezes é higiene do sono. O celular é o grande vilão, os atletas profissionais, inclusive, o celular é o grande vilão. E também filhos, mas filhos a gente não pode mexer nada, né? Mas aí isso vai depender. Se o paciente, se ele malhar à noite ou fizer alguma atividade física à noite, Varia. Tem gente que se dá bem. Tem gente que se dá bem, inclusive. E tem gente que é melhor só de manhã, que não tem nada a ver. Tá. Exercícios perigosos. A gente tem aí os mais comuns aqui. Vamos para as polêmicas, doutor Luiz? O Luiz exatamente, gosta. Polêmico. A gente tem aí futebol, basquete, vôlei, futsal, aquele beach tênis, né? Que já tinha uma febre maior, já diminuiu um pouquinho. Você não vai citar crossfit aí nessa conversa não, né? Crossfit. Vai citar também. Claro, né? Porque não seria confusão sem ele. Aí quando a gente coloca isso tudo, se a gente fosse tentar dizer... Existe um que é mais perigoso do que outro e o que avaliar. Porque, por exemplo, digo por mim próprio. Eu fiz entre aspas, um dia de boxe no CrossFit, a aplicação de boxe, né? Essas caixas, os locais do CrossFit. A academia boxe, né? Academia boxe. Aí eu eu saí já com dor no joelho. Mas eu sou aquela pessoa que, tipo assim, eu quero fazer igual aquele, então eu vou fazendo, repetindo, independente da minha... Você já deu a resposta. Exatamente. Então, assim... Qual deles, e você vê muito as pessoas brigando, um defende um e defende o outro. Qual é o problema de um exercício e de outro que fazem com que eles sejam perigosos? Tá. Eu vou começar dizendo qual é o melhor exercício em termos de segurança para qualquer pessoa. Academia. Por quê? Porque é um exercício controlado e que a maioria das vezes tem algum grau de supervisão. Tá? Então, por isso a gente fica bem seguro em dizer vá para a academia fazer uma atividade. O nível de lesões ele tem relação com contato, tá? E com supervisão. Então, é dizer que é muito mais fácil eu me lesionar jogando basquete, que é um esporte de contato, do que vôlei. Tá? Cada um dos esportes eles vão ter essa relação horas-lesão. O futebol é um dos grandes, o basquete é um dos grandes. O CrossFit não é um dos grandes. Não é um dos grandes lesionadores. E a gente já conhece o que é que faz o CrossFit lesionar. Se você pegar os estudos mais atuais, a gente vê que, igual você falou, os iniciantes se machucam e os veteranos não se machucam. Por quê? Conhecimento dos exercícios, esse é o principal. Você viu que tem vários exercícios que a gente não faz para absolutamente nada, né? Então, o CrossFit ele mistura LPO, que é o levantamento de peso olímpico, exercícios ginásticos, que são aqueles que a gente faz pendurados ou com peso do corpo, e exercícios cardiovasculares. Então, dentro dos exercícios, por exemplo, a gente tem um exercício chamado snatch. Já ouviu falar no snatch? Levantamento de peso olímpico, é tirar a barra do chão e trazer para cá ou trazer para cima. Sim. O snatch é aquele que você traz do chão para cima. Esse é um dos exercícios mais difíceis de todos os 8 mil esportes que tu falou aí antes. É difícil. Só perde, sabe para quem? Salto com vara. Então eu tô te mandando, Dr. Luiz Severo, neurocirurgião, fazer o CrossFit para amanhã fazer um snatch, que é o exercício mais difícil que tem. Tu vai se machucar se não tiver supervisão? Vai.
Se for com supervisão, a gente vai fazer isso de uma forma gradual, uma progressão gradual. Isso tende a ser menos lesivo. Mas o que a gente vê na realidade são muitas pessoas se exercitando com pouca supervisão. Existe uma relação direta entre lesão e supervisão. Contato. E contato. O estudo que eu tinha visto realmente colocava isso, né? De que, se você for comparar, o futebol tem mais lesão do que o crossfit. Eu não jogo mais bola. Joguei minha vida inteira. Eu também não. Eu surfo, faço crossfit e corro. Pronto, tá resolvido. Você trouxe um ponto que me fez pensar. Os atletas, agora falando do pessoal atleta de alta performance, os seus atletas aí do basquete, eles se lesionam mais dentro de campo treinando ou jogando? Bom, varia também, mas a grande maioria das vezes jogando. Essa é a casuística de qualquer esporte, da maioria dos esportes, principalmente o futebol. Machuca-se mais jogando do que treinando. Eu trabalhei no Grêmio de futebol, Porto Alegrense. Era o contrário. Machucava mais treinando do que jogando. Por quê? Pelas intensidades e pelas demandas que eram maiores. A escola do sul de se jogar bola. Então a gente é uma coisa muito mais parecida com a Argentina, Uruguai. Se machucava muito mais em treinos. Mas em qualquer esporte se lesiona muito mais em jogo. Pelo estímulo, pela questão emocional e pela necessidade de se mostrar o melhor da sua performance, né? Interessante. E é interessante também quando essa questão que o Luiz falou, que é muito comum da gente ver o que o outro está fazendo e a gente está começando e já quer fazer o que o outro está fazendo, Sim, cara. Aí é pedir para lesionar. Aí eu vou falar uma parte boa do CrossFit que não tem nos outros. É uma aula. Então é muito difícil você, Daniel, ir para uma aula e dizer eu não vou fazer nada, vou ficar sentado aqui. Mas na academia tu faz isso. Né? Fica no celular e o tempo passando. É bem possível. Se não tiver com personal, filho, é possível. E a parte ruim é que você vai, aí o Dr. Luiz Severo vai botar 60 quilos ali num deadlift, você vai dizer, eu sou melhor que ele. Se eu sou melhor que ele, vou pegar mais. Então isso é o que acontece todos os dias. Eu costumo dizer que é um exercício de humildade, você olhar o peso do outro e saber que ele já está numa fase diferente da sua e você tem que se respeitar. Cara, mas isso que o Luiz falou, Luiz, não passa na minha cabeça hora nenhuma. Eu tô lá na academia, às vezes, lá do prédio, tem um senhorzinho lá que faz um supino um monte, cara. Mas o cara malha, deve ter uns 5 ou 6 anos. O cara é muito, a massa muscular do Monstro. cara. Eu nem brinco, nem olho assim, falo, cara, o cara pega peso. Tava falando com o meu personal, cara, o cara pega peso pra caramba, mas assim, pega 5 vezes mais do que eu. Acho que eu tô pegando 15 de cada lado. O cara tava pegando, acho que era 60, cara, e nem fazia, dava os gritão dele lá, e ia. Mas tá treinado ele, né? E assim, treinado. Isso não me passa na cabeça, pô, vou fazer mais. Nunca. Pessoa evoluída, né? Lógico, não, sem dúvida. É medo de machucar, cara. Eu tenho medo de me lesionar, essa questão do futebol também. Um outro tópico que eu queria trazer aqui para nossa conversa, Diogo, é a respeito de um estudo que eu li sobre crianças fazerem exercício físico. Daniel, o cara dos estudos, né? E que elas vão melhor na escola. É verdade mesmo isso? Por exemplo, crianças que praticam mais atividade física, elas realmente vão melhor? Porque eu não achei o estudo assim, não achei que tinha uma casuística tão boa. Você já leu alguma coisa assim? Eu vi assim, que eles mostravam que a tendência delas terem mais atenção depois, quando praticam atividade física regularmente, parece que é maior. Como é que é a sua experiência? Criança realmente que pratica atividade física tende a ir melhor na escola? Eu não tenho esse dado, mas assim, o que eu observo é que a criança que pratica, ela desenvolve algumas habilidades, né? Então, a habilidade da disciplina, de obedecer algumas regras, do entendimento do jogo, do interesse em estar bem para treinar. Então, tudo isso tem relação com saúde, com a saúde mental e o entendimento do jogo, que é a vida, que é o estudo também, né? Mas eu não tenho nenhum dado concreto para te dar sobre isso. Tem um estudo falando que as crianças, isso eles colocam, pular amarelinha, dançar, pega-pega, esconde-esconde, andar de bicicleta, pular corda, isso aumenta níveis de neurotransmissores, melhora a plasticidade. E se eu tenho mais noradrenalina, dopamina no meu organismo, eu aumento minhas conexões, minhas sinapses, eu me torno mais atento, eu capto melhor a informação, então posso ter ganho cognitivo com isso. Porque eles falam até que eles indicam prática de atividade física regularmente para TDAH e autismo. Você já viu isso? Realmente melhora? Sim, assim? porque vê,
o TDAH, como a gente teve até uma discussão já com esse tema, é um cérebro em busca de dopamina. O que mais aumenta dopamina e serotonina do que a atividade física prazerosa? Então, é uma das práticas, além da musicoterapia, é a utilização além da medicação, é a utilização do esporte, porque o esporte ele dá a dopamina. É o flow. Então ele vai, exatamente, ele vai diminuir a tensão, vai dar mais foco para ele, então ele ganha. O que é o flow, doutor Daniel, sabe? O flow? Não. O que é? Explica aí pra É o ele. bem-estar, né? Existe uma tendência isso você está falando do flow. Estado de fluxo. Estado de fluxo para TDAH ou para esporte? Para esporte, para vida, para qualquer Poxa coisa. aí, olha. Estado de fluxo acontece em nossas mentes quando a gente faz alguma atividade em que a gente foca apenas nela. Então isso serve para um esporte, serve para música, serve para um hobby. Está muito relacionado a mindfulness, é estado de atenção plena. E está muito relacionado à felicidade. É meio que uma meditação durante o em esporte, movimento. né? Eu consigo focar naquilo e esqueço tudo que está ao redor, né? Atenção plena. É legal. Tem um estudo, inclusive, que abriu, estava dando uma vista aí em umas aulas de medicina do esporte, aí colocou assim, existem 9 itens que são colocados no mundo que caracterizam pessoas longevas, pessoas mais velhas, porque elas se tornaram mais velhas e mais saudáveis, com saúde, envelheceram bem, né? Que é outra temática. Todo mundo quer envelhecer e quer envelhecer com saúde. O exercício ele é uma grande poupança de saúde. No momento em que eu diminuo os riscos cardiovasculares, em que eu melhoro a minha autoestima física, em que eu aumento a minha cognição, eu melhoro o meu relacionamento com outras pessoas. Aí ele coloca, dentre os 9 itens aí da pessoa longeva, é essa atenção plena, é você vivenciar aquilo que está acontecendo naquele momento, é você ter boas relações interpessoais, é você ter atividade física em alimentação, é você fazer acompanhamento, ele bota como o clínico generalista, né? O clínico geral, para cuidar do seu corpo como um todo. É algo importante, né? Porque quando a gente fala em medicina do esporte, em exercício físico, em atividade física, no frigir dos ovos a gente está buscando melhorar a qualidade de vida, nem que seja não para hoje necessariamente, mas uma poupança para o futuro. É tão bom quando a gente tá mais magro, né? Agora que você perdeu as medidas, esse aqui fez uma dieta que você é doido. É tão bom que a gente perde os pesos. Não, voltei agora da Argentina, né? Não, eu vi que você pegou pesado na Argentina. Mas falei, isso é o palpável, é o que você vê, né? E é muito bom que as pessoas busquem isso, mas eles têm ganhos secundários também. Hoje a gente já trata o exercício como uma droga psicoativa. Então a capacidade de diminuir depressão, ansiedade é muito grande. E a gente vê isso no dia a dia, né? O dia que a gente faz um exercício é diferente. A disposição, né? Os hormônios que a gente... Eu sinto essa melhora, essa disposição minha é maior quando eu faço mais ergometria, quando eu suo a camisa para valer. Cara, eu fico esgotado pra caramba, mas depois eu fico bem... Eu me sinto mais relaxado, cara. Quando você sua, parece que você, na sua mente, bota aquele check. Cheguei lá, tipo, alcancei o objetivo, perdi as calorias. Os exercícios que usam maiores grupos musculares, eles têm essa capacidade maior. Tanto de liberação de outros hormônios, como testosterona, por exemplo, como de satisfação. É por isso que o trabalho braçal, ele é mais, assim, do ponto de vista mental, ele é mais fácil, assim, ele traz um pouco mais de satisfação. O trabalho braçal. Agora você tocou num assunto, eu lembrei de uma conversa que eu tive num grupo de colegas da faculdade, que estava a respeito dessa epidemia que a gente tem no nosso meio, que é essa questão da reposição hormonal, testosterona para tudo, o pessoal quer ter testosterona para tudo. E aí tinha um colega lá que tem alguns endócrinos lá que falou, não, basta você dormir bem, comer bem e praticar atividade física que você vai ter uma testosterona boa. E aí já tinha o pessoal já da nutrologia, já falando que era muito importante ter uma testosterona muito alta e tal. Mas assim, a gente sabe que é bastante polêmico essa questão. E aí como que você, quando chega no seu consultório, um paciente que faz uso da testosterona e você tenta orientar ele, como é que você lida com o paciente? Como você aborda isso, né? Como é que você... Que não necessariamente é negativo, né? Pacientes precisam, às vezes, de testosterona. A gente está falando não necessariamente aquela injeção, pá!
Tem outras formas de liberação. Existem alguns, mas, cara, a maioria das vezes é uso não recreativo, mas Estético, um uso né? estético que não tem nada a ver, porque o cara quer ficar suprafisiológico. Mas aí é... Quando você vê a conversa do aí pessoal, eles não querem ficar eles não querem ficar entre 400 e 800, que é o normal, eles querem ficar sempre acima de 1000 e pouco. Então, não é... Tem algumas considerações, eu acho. Tem radicais para os dois lados, né? Tem a galera que não usa de jeito nenhum e tem a galera que diz que tem que usar de todo jeito. O que é que eu gosto de pensar? Na maioria, grande maioria das vezes, essa baixa de testosterona, ela é consequência, tá? Ela é consequência exatamente do que você falou. Sono ruim, falta de exercício e estresse. Então, na grande maioria das vezes, eu tento trabalhar isso. Não é a minha rotina fazer reposições de rotina, mas é muito comum a gente ver pacientes ou que já fizeram ou que estão tendo problemas porque já fizeram ou que querem fazer. Na grande maioria das vezes, não é a minha principal escolha ou a principal conduta a ser tomada. Quando o paciente vem para você, que você na anamnese descobre que ele faz uso de testosterona, mas assim, o que mais me surpreende, por incrível que pareça, eu estava estudando essas coisas, eu atendi 3 pacientes que estavam fazendo uso e eu fiz o exame numa que estava fazendo uso. Você já percebe pelo biotipo da conversa, alimentação, e aí normalmente quem prescreve não é médico, cara, é o coach deles, que muitas vezes eles falam lá e tal. E aí, cara, são sempre doses muito altas e não tem avaliação nenhuma prévia e nem contínua. Por exemplo, uma das pacientes que eu atendi, ela não fazia exames de sangue há 2 anos. E ela já fazia reposição hormonal, eu fiz um ciclo, eu faço 4, 5 ciclos por ano, mas não faz avaliação dos exames, e aí ela veio com colesterol alterado, enzimas hepáticas alteradas, aí vem me perguntar, eu como tão bem e tô com gordura no fígado, eu tive que explicar, eu falei, é porque a sua reposição hormonal vai causar isso é uma consequência. E aí, como é que você chega a fazer essa questão de controle de danos para paciente que faz uso? Porque eu vejo que não tem essa questão, o pessoal não se atenta que tem que avaliar o coração, o fígado. O médico do esporte é um médico para isso? Essa é a minha parte, dessa avaliação, essa avaliação completa nesse sentido, né? Mas, assim, é extremamente comum isso aí. É muito comum as pessoas usarem. E mesmo com a orientação médica, ou mesmo com uma prescrição médica, ela não ser bem orientada ou não ser bem avaliada, entendeu? Mas existem casos em que eu entendo que seja importante. Por exemplo, um paciente obeso, muitas vezes ele não tem um estímulo nem para começar, nem para evoluir dentro do exercício. Muitas vezes é importante se lançar mão dessa ferramenta para se iniciar uma organização da vida desse paciente. Eu sempre abordo esse tema tentando fazer de forma natural, sempre pensando em doses em que cada um tem sua questão fisiológica, né? Mas, realmente, o Instagram é muito forte nisso, né? Então, as pessoas querem ter o corpo daquela pessoa, quer levantar o peso daquela pessoa, quer ter o corpo daquela pessoa, né? Quando, na verdade, não faz sentido, né? Dentro do que a gente entende de medicina, de fisiologia, muitas coisas não fazem sentido. E aí muitas vezes a falta de orientação. E aí uma dúvida que eu tive para 2 pacientes, inclusive foi a mesma resposta para os 2. Foi assim, como que o coach não é médico, era um educador físico, né, lá de São Paulo, tal, parece que até fisiculturista, e aí passou um monte de drogas lá, e eu falei, como vocês compram? Vocês não tem como comprar na farmácia, porque ele não é médico. Aí ela falou, não, doutora, a gente compra no Paraguai. Os 2 falaram isso. Nossa. Aí eu falei, então isso deve existir um comércio aqui no Brasil muito comum. Sem disso, dúvida. né? Porque se eles compram no Paraguai e tal, eu falei, cara, e aí eu falei, 2 respostas de 2 pacientes diferentes, eu falei, cara, então deve ser o mais comum, então no mercado negro. E eles falaram, não, recebe em casa, vai uma pessoa lá, depois ela manda pra cá. Mas, para vocês terem uma dimensão maior do problema, assim, testosterona é bom. Ele causa muitos benefícios. O suco vicia, né? O suco vicia. Então, eu já tive pacientes eu tive um paciente com miocardiopatia hipertrófica, que é aquele cara que tem um aumento da massa cardíaca, que pode ter uma morte súbita por uma arritmia, coisa do tipo, em que os exercícios de alta intensidade ou o aumento daquela massa do coração pode levar ele à morte. A testosterona, ela aumenta a massa muscular de todos os músculos, inclusive do coração. E esse cara fazia uso de testosterona, de recursos androgênicos, anabolizantes. E eu expliquei para ele 1 hora de explicação de blá, 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 blá. Ele disse, eu prefiro morrer. E aí?
E aí? Eu vi isso também num depoimento daquele Rodrigo Góes, que ele fala que muitas pessoas, quando falam que estão se preparando e tal, e o médico fala que ele vai morrer, ele fala, eu prefiro morrer e ganhar o Sandown lá, que é o médico, aquele prêmio lá do Miss Universo lá, que eles estão tão focados. Isso já enquadra na vigorexia, nesse negócio da Também, mas é forma de encarar riscos também, tá? Se eu pegar um atleta que faz... Vamos pegar uma coisa bem arriscada, salto de paraquedas, uma coisa bem simples, todo mundo entende. Tem risco ali, não tem? Tem muito risco. Um cara que faz o salto, que é só com aquele wingsuit, que é o cara que faz um salto livre, que ele navega por muito tempo e perto das pedras. Tem um risco ali, não tem? Claro. O fisiculturista também está assumindo um risco. Então é uma forma de pensar, né? Eu não gosto nem de ser radical nem para um lado nem para o outro. É um esporte que tem seu risco e o cara está assumindo, entendendo que o anabolizante ele pode causar aquele monte de problemas. E muitas vezes entra GH, entra insulina, todos os hormônios sem dúvida. A insulina é um dos hormônios mais anabolizantes que existe, né? E aí, Luiz, o que você tem mais aí pra gente? Pergunta na caixinha aqui, que eu fiz mais cedo. Quais prevenções para a condromalácia e a condropatia? Dor patelofemoral. Extremamente comum. Se a gente fizer o exame aqui nas nossas patelas, provavelmente a gente vai dar um resultado positivo na ressonância, por exemplo. Mas elas têm uma relação muito grande com instabilidade, a falta da estabilidade que a musculatura causaria. Então a gente tem atletas com grau 3 aí de condromalácia que jogam normalmente, desde que a gente consiga, com a fisioterapia, com uma forma estruturada de exercício de musculação, exercícios resistidos, dar estabilidade àquela patela, àquele joelho. Então é muito comum dentro da medicina do esporte, na ortopedia, as pessoas se prenderem a diagnósticos de imagem. Eu tenho uma hérnia de disco que me causa esse problema, eu tenho uma... Não, o doutor disse que eu tenho hernia de disco, que não posso fazer tal movimento. Isso. Pelo contrário, você tem hernia de disco, mas você tem que tratá-la com o movimento. Isso. Eu não posso me abaixar. Então não vai defecar mais. Já peguei paciente assim, eu falei, não, a senhora não vai no banheiro? A condropatia é a hérnia do joelho. É o mesmo esquema. Exatamente. É porque a forma como a gente coloca os diagnósticos dos nossos pacientes, esses diagnósticos não podem ser limitantes. Eles precisam tomar conhecimento e conceito deles, mas eles têm que usar isso para além. E eles têm que usar isso aqui. Eu tenho hernia de disco e por isso vou para academia. Eu tenho hernia de disco e por isso que eu faço agachamento. Eu tenho hernia de disco e por isso eu faço movimento. Porque o que trata dor osteomuscular tendínea é o movimento. Poucas coisas a gente faz com que haja a paralisação do movimento. Fratura, basicamente fraturas, né? Grandes instabilidades. O restante, especialmente dos crônicos, é movimento que vai melhorar, né? Aí trouxeram aqui outra pergunta, que foi... Cadê? Essa é minha, na verdade. Vê, quando você vai começar a correr, eu lembro que na época, quando eu era criança, assim, não, calma, tem que ir para saber a pisada do teu pé. Tem que fazer um aparelho lá para ver o sapato ideal para corrida. Tem ou não tem isso, o sapato ideal para corrida? Não tem. Mas correr é um movimento natural, né? Se a gente sair daqui, na infância a gente precisou fazer muito, se a gente sair daqui para a esquina, a gente vai precisar correr, cada um vai correr do seu jeito, mas vai executar essa tarefa. O que é que se costuma fazer? O mercado de tênis é muito forte, muito forte. Praticamente o que sustenta, o que faz a NBA hoje ser o que são os tênis, né? Eles vendem, todas as vendas são relacionadas a isso. E para a corrida é um negócio brutal, né? Há uns 10 anos se fazia muito isso. Tênis para pisada pronada, tênis para pisada supinada. Mas a gente já tem estudos dizendo exatamente o contrário. Não existe nem tênis direcionado para pisada que diminua lesões. Não existe. A orientação geral é tênis neutro. O que quer dizer isso? Um tênis que nem pende para um lado, nem para o outro. Tá? Eu preciso fazer uma avaliação da minha corrida antes de começar? Não necessariamente. O que é que a gente costuma falar? Se isso vai atrapalhar o início da sua atividade, se vai ser um obstáculo a iniciar, todo mundo precisa começar, todo mundo precisa ter um atestado para fazer exercício, é melhor que você comece. Porque se morre muito mais de sedentarismo do que fazendo uma atividade física ou fazendo uma corrida. Então,
A biomecânica, avaliar a biomecânica da corrida é importante? É legal. Eu quero melhorar a performance, eu estou começando a sentir uma dor nesse sentido, é legal. Mas para começar, talvez não, porque com o tempo você vai melhorar a sua performance, até talvez mude a sua biomecânica. E se isso estiver sendo feito sem dor, nenhum problema. Tem alguns fatos, tem alguns pontos que a gente se preocupa na corrida. Um deles é o impacto. Quando eu peço a um paciente que corra e eu observo que tem muito impacto, o que é isso? Muito barulho no chão. Esse é um ponto que pode causar lesão. Então a gente pode pensar em prevenção. Tem alguns outros acessórios, mas esse talvez o principal. Se for para pensar em prevenção de lesões, eu pensaria no principal deles, o impacto. Eu corro com muito impacto, faço muito barulho. Isso precisa de exercícios de educação para poder se organizar e a pessoa ser mais longeva na sua atividade. Legal. Acho que a gente já vai encerrar. Eu agradeço muito a sua participação, Diogo. Acho que o nosso bate-papo foi muito proveitoso. A gente tirou dúvidas do pessoal, das nossas também. A gente deixa agora esse tempo para você deixar as considerações finais para o pessoal que está acompanhando a gente. Beleza. Bom, dentro uma das minhas funções como médico do esporte é militar no exercício contra o sedentarismo, né? A gente tem hoje na Paraíba mais de 50% das pessoas que não fazem exercício. E mais de 50% das pessoas que são obesas ou com sobrepeso e uma quantidade imensa de gente no sedentarismo. Então, se eu pudesse dar uma informação, que essa informação passasse hoje, era a importância do exercício na saúde das pessoas. 1 a cada 3 pessoas morrem de doença cardiovascular. E o sedentarismo está dentro do rol das coisas que podem ser mudadas para a gente diminuir a incidência dessas doenças. Show de bola. Pessoal, não esqueçam de qualificar ali no nosso Spotify, 5 estrelinhas, claro, porque esse episódio foi perfeito, 5 estrelinhas. Não esqueça de seguir a gente no @de médico para paciente, claro, os nossos Instagrams profissionais, @Daniel Martins com 2 S's, o @de Diogo. Diogo Médico do Esporte. E @DR Severo Neurocirurgia. Forte abraço, qualquer coisa, a caixinha tá aberta, vocês vão perguntando. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.